Olá, ótima tarde. Hoje é dia 18 de maio, que seja mais um dia para você refletir, se sentir feliz, corrigir o que precisa ser corrigido, mas acima de tudo agradecer pela vida que a gente tem, né? É informação que você quer, então chega mais, que esse aqui é o seu Jornal de Todo Dia e tem informação para você. Um morador de Cidade Ocidental foi enterrar a esposa e ele escolheu o jazigo da mãe. E ele descobriu que o caixão da mãe não estava lá. Ele mantinha as taxas para armazenar o corpo de quem ele não sabia que era, porque tinha outra pessoa lá no lugar. Ele agora quer saber onde estão os restos mortais da mãe dele e o cemitério vai ter que explicar. Novas doses de vacinação chegam ao DF, professores entram na fila para receber esses imunizantes e vamos ver de quem é a vez para quem tem comorbidades. Está chegando a hora de mais um leilão do Detran. É uma grande oportunidade de adquirir um bom veículo a preço mais em conta. Tem Libertadores hoje? Tem, sim, senhor. Tem jogo hoje entre 4 times brasileiros e o SBT transmite ao vivo Fluminense e Júnior Barranquilla. Lembrando que tem novidade do tricolor carioca, tá? Entra de uniforme novo. Agora chama seu povo aí, senta na cadeira que já estamos no ar. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do MC Kevin. O funkeiro tinha 23 anos, morreu depois de cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro e a polícia agora investiga se ele pulou em direção à piscina ou se ele perdeu o equilíbrio depois de tentar passar de um quarto para outro. Olha a história. Muito abalados, parentes e amigos de MC Kevin foram ao Instituto Médico Legal do Rio para liberar o corpo do artista. A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todo dia, que me amava. Gente, o Kevin era um menino de família, a pessoa que mais ficou do meu lado a vida inteira. MC Kevin era o nome artístico de Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos. Ele morreu na noite deste domingo, após cair da sacada do 5º andar deste hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. O artista chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Civil, MC Kevin estava hospedado no 13º andar do hotel. Mas testemunhas contaram que ele havia ido a um apartamento do 5º andar para confraternizar com amigos. Segundo as informações iniciais, o cantor teria tentado pular da varanda em direção à piscina, mas acabou caindo e bateu a cabeça. Em uma rede social, este amigo do cantor deu outra versão. Ele estava no quarto com umas minas lá, entendeu? A mulher dele chegou, tentou arrombar a porta. Ele foi pular de uma varanda para outra e acabou caindo. A Polícia Civil tenta entender as circunstâncias da morte do MC. Nesta segunda-feira, agentes estiveram no hotel onde tudo aconteceu e conversaram com amigos e com a equipe do cantor. A viúva dele, a advogada Deolane Bezerra, também estava no local, visivelmente abalada. Em seguida, o grupo foi até a delegacia onde prestou depoimento. Dentro da unidade, houve um princípio de confusão entre a viúva do artista e uma outra mulher que não teve a identidade revelada. Horas depois, o padrasto do cantor também se envolveu em um tumulto ao chegar à delegacia. MC Kevin estava no Rio para fazer seu primeiro show na capital. A apresentação aconteceu no último sábado, como mostram essas imagens publicadas nas redes sociais. Kevin havia se casado no fim do mês passado, em Cancún, no México. Além da viúva, ele deixa uma filha de 5 anos de idade. Eu só quero agradecer a Deus e agradecer a Deus por ter me dado ele como filho. Esse foi um dos assuntos mais comentados hoje nos jornais, é o que as pessoas querem saber, o que aconteceu, o que não aconteceu. O MC Kevin cresceu na periferia de São Paulo. Ele ficou muito conhecido por transformar as dificuldades do dia a dia em música, uma música que fala com a geração, que fala com todo o público que ele assistia, conta uma realidade que existe no Brasil. Esse cantor tinha 9 milhões de seguidores na internet e a gente vai ver um pouco da história dele agora. O menino cantou a quebrada. O menino que encantou a quebrada tem nome: Kevin Nascimento Bueno. Quando criança, sonhava ser jogador de futebol. Mas foi o talento indiscutível com as rimas que o fez se tornar MC Kevin, um dos maiores ídolos da atualidade. Vindo do lado norte, tranquilo, sem desespero. Menorgueiro, não se ilude com dinheiro. Negro, criado pela mãe, empregada doméstica, e nascido na Vila Ede, zona norte de São Paulo. Bairro da periferia que cantou com orgulho.
Sou do Vila Ed, onde a sorte não é bem vista. Kevin começou a cantar profissionalmente aos 15 anos. Desde então, foi responsável por dezenas de hits que retratavam desde relacionamentos amorosos a vida difícil nas favelas. A habilidade com os versos se traduziu nos últimos anos em críticas sociais. O amor à mãe, Dona Valquíria, era uma das características mais marcantes do cantor. O primeiro cachê que ele recebeu foi usado para comprar comida para a família. O sonho de Kevin era dar uma casa e uma vida confortável para a mãe dele. Aqui na Vila Ed, eles moraram em lugares diferentes e foram despejados 3 vezes. Em um desses episódios, sem ter para onde ir, a família se abrigou dentro de um carro abandonado que ficava estacionado nessa rua. É por essa e tantas outras histórias que o artista se tornou um símbolo de superação para meninos e meninas que têm origem semelhante à dele. Ângelo era amigo, empresário e uma espécie de orientador do cantor, que o chamava de pai. Morar na favela já é ruim, imagina morar dentro de um carro. A mãe tem que improvisar os filhos no banco de trás do carro para dormir e se alimentar de doação. E um garoto de 22 anos, aí 23 anos que partiu agora, mas desde pequeno, desde uns 7 anos de estrada, mudou toda uma trajetória de uma família. 2 anos atrás, Kevin comprou uma mansão para a mãe. E, mais uma vez, a conquista virou música. E o barraco é uma casa chique. Hoje o choro é de felicidade, com certeza. A morte causou comoção entre anônimos e famosos. Entre eles, o jogador Neymar Júnior, o cantor Mano Brown e até o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não tá fácil, mãe. O sistema grana do trabalhador consome. Kevin não teve tempo de realizar o próximo grande sonho que tinha, mas está vivo em cada jovem que viu nele um espelho. Ele me dizia sempre que ele não se conformava de ver a molecada que cresceu com ele na favela ainda, passando por tudo que passou. Então o sonho dele era montar uma produtora que agora estava em andamento, trazendo alguns garotos também, porque ele acreditava que através da música e do futebol ele podia salvar muitas vidas. Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Em poucos segundos, tudo isso pode mudar, né? As nossas atitudes são muito importantes. O que a gente faz vai refletir sempre. Então, a gente precisa pensar muito sobre o que a gente vai fazer. Ele vai deixar saudade para muita gente. A Polícia Civil prendeu um receptador de equipamentos eletrônicos furtados. Ele foi pego depois de anunciar a venda de um desses produtos na internet em um site de negócios. Um dos notebooks furtados foi reconhecido pelo proprietário quando ele fazia buscas em sites de vendas. Daí, a polícia foi avisada e não demorou a localizar o suspeito. O crime foi no último dia 7 de maio, na colônia agrícola 26 de setembro. A vítima marcou um encontro então com o anunciante. Esse encontro ele foi acompanhado pelos policiais civis aqui da delegacia e lá fora constatado que realmente o produto anunciado era o notebook que havia sido subtraído de sua residência. Quando na negociação, o autor, em um primeiro momento, ele afirmou que o notebook negociado ele era de sua propriedade e que antes tinha sido da propriedade de sua irmã. Porém, após os policiais terem comprovado que se tratava realmente do produto de furto ocorrido no dia 7 de maio, o autor mudou a sua versão. Disse que adquiriu tal aparelho de um desconhecido no site da OLX pelo valor de R$ 700. Ainda segundo o delegado, o receptador de 41 anos confessou que negociava equipamentos eletrônicos furtados e que tinha mais peças na casa dele na Candangolândia. Lá, a polícia apreendeu mais 2 notebooks e um tablet. A vítima teve o equipamento restituído. Já o criminoso vai responder por receptação qualificada e pode pegar até 8 anos de prisão. As investigações continuam e a polícia agora quer saber quem vinha furtando esses equipamentos. Vamos pensar nessa história agora que parece no mínimo absurda. Imagina você ter que enterrar sua esposa. Que coisa difícil. Sabendo que você já enterrou a sua mãe, que é algo também extremamente difícil. Aí você vai enterrar a sua esposa no lugar onde está a sua mãe e descobre que a sua mãe não está lá. Mas onde está minha mãe? Eu estou pagando por um espaço no cemitério para ter um ente meu lá sendo preservado, mas ele não está lá preservado. No lugar tem outra pessoa. Que pessoa é essa? Onde está a minha mãe? Onde estão os restos mortais da minha mãe? É a pergunta que faz um cidadão de cidade ocidental. Mistério, no cemitério da cidade. Esse rapaz quer saber agora onde é que foi parar os restos mortais da mãe dele.
Tatuzinho, Paulo Vitor, que história é essa? Será que isso é mais comum do que a gente imagina? Porque a gente não fica aí vendo lá quem está enterrado no lugar que a gente enterrou. Que história é essa? Boa tarde, amigo. Ô Neila, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também aqui no entorno, onde nós estamos, na cidade ocidental. Pois é, essa história, Neila, vem do dia 9 de maio deste ano. O Marcos José, ele foi enterrar a esposa, tinha entrado num acordo com a família para enterrar no mesmo túmulo da mãe dele, que foi enterrada há cerca de 11 anos. Mas só que, Neila, tem aquele procedimento. Foi exumar o corpo da mãe do Marcos José, a dona Maria Hilária, e descobriu-se que no túmulo não estava enterrada a mãe, e sim um senhor que não se sabe de fato quem é esse senhor. Agora a pergunta que fica no ar, esse grande mistério, aonde está o corpo da dona Maria Hilária, que foi enterrada há cerca de 11 anos? É o que a gente vai ver nessa matéria que a gente veio hoje pela manhã fazer aqui na cidade ocidental. Bora assistir. Imagina você viver dois sentimentos de tristeza ao mesmo tempo. Essa é a história do Marcos, da cidade ocidental. O autônomo perdeu a esposa, Ana Paula José da Rocha, de 32 anos, após morrer de uma doença pulmonar no dia 8 de maio. Ao preparar a cerimônia de enterro, Marcos entrou num acordo com a família para enterrar o corpo da esposa no mesmo túmulo onde o corpo da mãe dele, Dona Maria Hilária Coelho Gama, estava enterrada há 11 anos. Mas, ao exumar o corpo da mãe, veio a surpresa. No lugar do corpo de Dona Maria, estava o cadáver de um homem e não o da mãe. O coveiro tirou o maxilar da pessoa, tirou o crânio da pessoa e tirou um tufinho de cabelo, né, da pessoa. E quando ele puxou com a parte que cobria a parte do tórax, aí foi que veio a surpresa, né? E a gente se deparou com um terno e gravata. E eu tenho certeza de que nós não enterramos minha mãe com terno e gravata. O que deixa o Marcos mais triste é que durante 11 anos ele sempre ia no cemitério visitar o túmulo para relembrar os momentos vividos com a mãe. Muitas vezes eu fui, sentei, fiquei olhando para o túmulo, meditando, lembrando da minha mãe, né? Muitas vezes eu chorei, lembrando de tudo que ela fez por mim e pelo meu irmão. E de uma hora para outra você descobrir que era outra pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Indignado, Marcos procurou a justiça para resolver o problema. Eu e meu irmão, a gente exige que seja feito um teste de DNA para comprovar de que o cadáver que eles encontrarem seja o da minha mãe. Nós estamos no cemitério da cidade ocidental, bem no local onde há 11 anos a mãe do Marcos, Dona Maria Hilária, foi enterrada. Onde estaria, isso mesmo, estaria enterrada a mãe do Marcos, seria bem aqui, ó, nessa parte dos fundos. Mas só que no dia da exumação do corpo, no lugar da mãe, encontraram o corpo de um senhor. O cemitério assumiu o erro e inclusive disse que sabia onde estava o corpo, o verdadeiro corpo da mãe do Marcos, a Dona Maria Hilária. Mas só que até hoje não foi feita uma exumação e nem muito menos um DNA para identificar de fato se é ou não o corpo da mãe do Marcos. Cadê o corpo da minha mãe? Eu quero encontrar os restos mortais da minha mãe para colocar junto com a minha esposa no novo jazigo que ela está. E eu espero que muito em breve a minha esposa também não venha assumir. Gente, para quem acredita que somos espíritos eternos, né, que Deus nos tem, a gente sabe que o espírito da gente não fica no cemitério, mas os restos mortais, como ele disse, sim ficam. Isso é você mexer com a crença das pessoas, é você mexer com a saudade, com o imaginário, é você mexer com o respeito que se tem pela mãe, pela história de vida daquela pessoa. Isso realmente é algo muito sério. A gente está falando do coração e da vida, de toda a história desse senhor. E o que será então que a administração do cemitério fala a respeito disso? Se diz que sabe onde está, já falou para a família onde está?
e já explicou por que não está lá onde deveria e tem outro no lugar? Ô Neila, é isso mesmo. Ao Marcos José, o personagem dessa triste história, um sofrimento em dose dupla, o cemitério disse que sabe onde está enterrado o corpo da mãe dele, a dona Maria Hilária, mas só que até agora não fez nenhuma exumação, não fez nenhum DNA e nem identificou qual seria esse túmulo, onde está, de fato, a dona Maria Hilária. Mas agora, Neila, uma nota enviada à nossa produção do jornalismo do SBT, o cemitério diz o seguinte: a Milênio, Administração e Participação Limitada, reforça que o cemitério Parque Jardim Paraíso lamenta o ocorrido e ressalta que adota todos os protocolos de segurança necessários à correta, redundante identificação de cadáveres e sepulturas. Esclarece ainda que é a primeira vez que um fato do tipo acontece no cemitério Parque Jardim Paraíso, tendo surpreendido também a própria empresa que administra aqui o cemitério. Toda a assistência devida foi prestada à família, isso o cemitério diz em nota, durante o ocorrido, inclusive com a cessão gratuita de um novo túmulo, ou seja, um novo jazigo aos familiares. E o cemitério, Neila, só para reforçar e finalizar essa nota, diz o seguinte: finalizando que a apuração das causas do ocorrido, mas tudo indica, o cemitério reforça isso e ressalta que tratou-se de um erro documental, ou seja, ocorrido no dia 8 de maio de 2010, quando foi feita aí a venda do jazigo para sua primeira utilização, ou seja, lá no dia 8 de maio de 2010, um erro documental, quando foi enterrada aí a mãe do Marcos José, Dona Maria Hilária. E, para finalizar, tão logo a apuração esteja concluída, o cemitério convocará familiares para apresentar aí os esclarecidos devidos a realizar as retificações eventuais necessárias. Encerra aí essa nota trazida aí ao SBT Brasília após essa tristeza. Ele foi enterrar a esposa, já um sofrimento. Quando foi fazer a exumação, acabou no lugar da mãe que estaria enterrada, encontrando o corpo de um senhor. Neila. Obrigada, Tatuzinho. Complicada essa história. É difícil. Você ficar pagando uma taxa, você ficar indo lá no dia dos finados, orar pelo corpo da sua mãe e o corpo não tá lá. Mas enfim. Olha, fique esperto, o Detran realiza mais um leilão de carros na semana que vem. A gente vai falar com a Kátia Gomes agora para saber se já é possível visitar os veículos que vão para leilão. Você que está juntando seu dinheirinho aí para comprar seu carrinho tão sonhado, você pode ir lá, escolher um bom carro e pagar muito menos do que você pagaria se você estivesse pegando ele no mercado. Não é isso, Kátia? Boa tarde para você. Oi, Neila, exatamente isso, viu? E olha, a visitação começou ontem e vai até a próxima sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. E somente com agendamento, viu? Pelos telefones 4063-8301 ou pelo telefone 99625-0219 e também pelo e-mail contato@flexleilões.com.br. Neila, são 1.150 veículos disponíveis para leilão, mas apenas 350 estão aptos a rodar. Isso porque o resto é tudo sucata. E esses veículos podem ser vendidos para empresas que vendem peças usadas. Eu vou mostrar alguns veículos para vocês que estão sendo leiloados. Olha só esse carro aqui. É uma Mitsubishi, ano 2010, né, de cor preta, com valor inicial de leilão a partir de R$ 4.500. Uma ótima oportunidade. Um outro veículo também, Neila, que tem sido bastante procurado aqui, principalmente por quem gosta, né, de carro antigo e carro também de luxo. Essa Mercedes aqui é 320, ano 97, de cor prata. Ela está custando a partir de R$ 3.000, Neila. Olha, o leilão, né, esse é o terceiro leilão de 2021. Ele vai acontecer nos dias 24, 25 e 26, né, semana que vem, às 9 horas da manhã. E por conta da pandemia vai ser exclusivo online, pelo site flexleilões.com.br, Neila. Quem quiser visitar, então, é só fazer o agendamento. Os veículos estão aqui no pátio da Flex Leilões, que fica próximo ao Detran do CIA, e também no pátio da Polícia Rodoviária Federal, na BR-040, ali próximo a Santa Maria. Neila, são muitos veículos e é uma boa oportunidade. Ok, Kátia, obrigada pelas informações.
Olha, para aqueles que gostam de política, hoje tem sessão da CPI da pandemia do Senado. Mesmo para quem não gosta, é importante ficar ligado e saber o que está acontecendo, né? Quem está sendo ouvido agora é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Agora há pouco, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, alertou o ex-chanceler que ele está sob juramento e precisa falar a verdade. O puxão de orelha aconteceu quando o Ernesto Araújo foi indagado sobre o artigo em que ele descreveu o novo coronavírus como comunavírus. Ainda nesta semana devem ser ouvidos o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a médica Maíra Pinheiro, também conhecida como Capitã Cloroquina. Ela é defensora do uso do medicamento no tratamento precoce da Covid. Assim como o general Pazuello, a médica entrou com um pedido de habeas corpus para ficar em silêncio no depoimento à CPI da pandemia. Maíra é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde. Depois do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi a vez da secretária da pasta, Maíra Pinheiro, pedir ao Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calada para não se incriminar na CPI da Covid. No documento, os advogados também pedem para falar pela secretária na sessão e, caso se desrespeite as prerrogativas profissionais dos advogados, seja assegurado o direito da defesa de fazer cessar imediatamente a participação da testemunha na sessão, sem que sejam adotados contra os advogados e a cliente qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade. O depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde está marcado para quinta-feira. Maíra Pinheiro é médica, conhecida como Capitã Cloroquina por defender o uso do medicamento sem comprovação científica para a doença no tratamento precoce da Covid. Novos pedidos de depoimentos foram apresentados por integrantes da comissão. Entre eles está o nome do assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, citado por depoentes anteriores como um intermediário do Planalto em negociações para a compra de vacinas, e também do empresário Carlos Wizard. Segundo o requerimento de convocação para o depoimento de Wizard, ele seria integrante de um ministério paralelo da saúde, responsável pelo aconselhamento extraoficial do governo federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada. Nesta terça, a comissão vai ouvir o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e na quarta, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que apesar de ter o direito de ficar calado para não se incriminar de acordo com decisão do Supremo, será obrigado a responder às demais perguntas dos senadores. Quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em microchip para pets? Tem gente investindo nessa tecnologia que promete carregar todas as informações do bichinho e dos donos onde quer que ele vá. Eu tenho um animalzinho com esse microchip. Aqui no Distrito Federal, aliás, um projeto de lei pretende tornar obrigatório a implantação desse chip em cães e gatos. Mas será que isso funciona? Vamos ver. Esses bichinhos têm energia de sobra. Olha só a Maggie, a skipper que de 4 anos não para um segundo. Livre desse jeito, a Maggie só fica porque está dentro da quadra de esportes. Saiu daqui, é direto pra coleira. Tudo para a segurança dela. Mas se por acaso algo acontecer, um chip ajuda a identificá-la. Vai que um dia acontece um acidente, a coleira arrebenta, alguma coisa acontece e eu perco essa cachorra. E assim, ela é muito igual a todos da raça. Todos eles são o mesmo padrão, pretinho, pequenininho, peludo. Então você imagina, ela no meio de 10 skippers, que isso já era, entendeu? Você não tem o cachorro de volta mais. O equipamento, que tem o tamanho de um grão de arroz, é implantado sob a pele do animal. O procedimento dura poucos minutos e não causa dor. Custa em média R$ 150. O chip não é rastreado por GPS, então não mostra a localização do animal. Nele ficam registradas as informações do pet. Portanto, se ele for encontrado e levado a um veterinário que tenha um leitor desse tipo de tecnologia, o profissional vai saber como entrar em contato com o dono. O proprietário entra no site, hoje até pelo QR Code, e insere as informações.
Se você encontra esse cachorrinho e traz aqui, eu leio o número do microchip, a gente tem acesso ao nome e telefone da pessoa. Um projeto de lei do deputado Daniel Donizete, que tramita na Câmara Legislativa, quer tornar obrigatória a identificação de todos os cães e gatos do DF por meio da implantação do microchip. O objetivo do microchip é que contém informações completas que possam ser úteis em casos de roubos de animais, maus tratos e abandono. E com essa identificação eletrônica, poderemos, inclusive, responsabilizar tutores que abandonarem seus pets nas ruas. Para a diretora da ONG ProAnima, a lei pode não ser eficiente, já que no país não existe uma plataforma que unifique o registro dos dados. Políticas públicas só vão ser eficientes se elas forem trabalhadas de forma integrada. Então, não adianta muito cada lei tratar de uma coisa, a gente ter várias leis ineficientes, sem saber como elas vão ser implementadas, não temos resposta para tudo ainda, e sem uma política pública por trás que possa construir com base sólida a defesa dos animais no Distrito Federal. Nós não temos isso ainda. Enquanto não vira lei, cada dono escolhe a melhor forma para proteger o seu bichinho. Afinal, ninguém quer ficar longe deles. Não troco ela assim por nada, nada. Nem R$1 milhão paga a alegria que esse cachorro faz na minha vida. Olha só, um rapaz foi preso suspeito de invadir diversos comércios da Asa Norte. O homem de 29 anos foi preso com a ajuda dessas imagens do circuito de vigilância dos comércios furtados. Ele teria invadido pelo menos 9 estabelecimentos comerciais na Asa Norte. Agora está à disposição da Justiça. Há 10 anos, o Lago Paranoá era palco da maior tragédia da sua história. O barco Imagination naufragou com 122 pessoas a bordo e 9 morreram. O que aconteceu naquele dia? Quais foram as causas desse acidente? Como estão as famílias das vítimas e o que aconteceu com os responsáveis pela embarcação? Isso é o que a gente vai te mostrar na série especial Naufrágio no Lago, 10 anos Imagination, que começa amanhã. Hoje a gente vai exibir um pouquinho do que vem por aí. Dá só uma olhadinha nessa reportagem. Foi muito rápido, eu estava sentada e meu esposo ali pegou e já veio com o colete, jogou em cima de mim. Aí me afoguei e subi de volta. Desespero, né? O barco afundou de uma vez, não tinha como ninguém salvar, era cada um por si. No dia 22 de março de 2011, o barco Imagination, com 122 pessoas a bordo, naufragou. Foi terrível, porque a gente observou que tinha muitas pessoas sem colete e desesperadas por se agarrar em alguma coisa, tentar sair da água. Ela era previsível a partir do momento que se observava toda aquela sequência de erros e de negligência. Foi a maior tragédia já registrada no Lago Paranoá. Ainda continua desaparecido. Eu não sei se vou encontrar meu filho. Saudade, uma saudade que dói tanto. Parece que as paredes vão juntando assim, você sabe? Tem dia que eu escuto ele me chamar. O DF recebeu novas doses da tão sonhada vacina contra a Covid-19. A gente vai falar com a Kátia Gomes de novo para saber quem será agraciado com a chegada de novos imunizantes. Hein, Catinha? É a vez de quem agora? Oi, Neila. Olha, é a vez de quem tem comorbidades, né? As pessoas que têm entre 30 e 49 anos. Segundo o GDF, essas pessoas já podem fazer o agendamento da vacina. O governo anunciou ontem também que vai começar o plano de imunização para professores. Serão professores de escolas públicas e particulares. Só que agora, no começo dessa vacinação para esse público, serão vacinados apenas os professores de creches, Neila. Depois é que vão ser incluídos, né, outros professores aí de ensino fundamental, de ensino médio, mas primeiro serão professores de creches. Ontem, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, falou também que vai ampliar a vacinação, né, do Exército, que novas pessoas ali, né, novos militares vão reforçar essa vacinação do Exército que está acontecendo na Praça dos Cristais, ali próximo ao Cruzeiro. Então vai ter esse reforço aí também. Neila, em relação à vacinação dos professores, só um detalhe, eles não vão precisar
agendar. O governo quer que essa vacinação comece na quinta-feira, mas disse que se as novas doses chegarem antes, né, está previsto para chegar 85 mil doses essa semana, a vacinação pode começar antes, né? Pode ser que comece amanhã. O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, também falou, Neila, em relação à vacinação das grávidas. Ele disse que, por enquanto, ainda não sabe o que vai fazer, né? Como que vai ser a vacinação da segunda dose para aquelas grávidas que tomaram a AstraZeneca, né? Por enquanto, elas seguem tomando a da Pfizer e também da Coronavac. Eu volto com você. Obrigada, Kátia. E olha só, a pandemia do novo coronavírus segue fazendo vítimas. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, ontem foram confirmadas mais 28 mortes em decorrência da Covid-19. Então, desde o início da pandemia, 8.345 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus aqui no Distrito Federal. A gente falou agora há pouco do leilão do Detran, você ficou super interessado, né? Para quem tem interesse em visitar os carros, farei isso também, porque eu tô precisando de uma caçamba. O pátio da Flex Leilões fica próximo ao Detran do CIA, a gente falou, né? A visitação pode ser feita até sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde e deve ser agendada. Todas as informações e contatos estão nesse site, que é www.flexleilões.com.br. Vai voltar para casa de carrinho, hein? Coisa boa. Lembra que a gasolina tá cara, mas vale a pena ter seu carrinho. Olha só, a seguir, o esquenta para os jogos dos clubes brasileiros hoje à noite na Libertadores e tem transmissão ao vivo aqui no SBT, tá? Antes, vamos falar da previsão do tempo. Como é que tá o dia hoje? O que você tá achando? O dia segue com sol, poucas nuvens, temperatura em torno de 23 graus e umidade relativa do ar em 52%. Se hidrata, bebe uma aguinha e volta pra cá que não acabou, não. Em um dos grupos mais embolados da Libertadores, o tricolor carioca foca nas oitavas de final. E no Rio de Janeiro, o Flusão vai mostrar a sua força. Noite de Copa! Fluminense e Júnior Barranquilla. Hoje, 9h15 da noite. É Libertadores da tela do SBT. Bota talento, que bota emoção. Só neste fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 14 pessoas, como diz lá na minha terra, um magote de gente. E recuperou um carro clonado, uma motocicleta furtada. A operação não parou por aí não, então se liga se você está errado aí na hora de andar na rua. Na BR-060, os agentes da PRF apreenderam várias mercadorias sem nota fiscal. Elas vinham do Paraguai. 3 pessoas foram presas por contrabando. Na mesma rodovia, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 63 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio. Ainda na 060, os policiais apreenderam esta motocicleta furtada. O suspeito não foi encontrado. Já na BR-020, este veículo branco, dirigido por um motorista de 45 anos, era clonado. Ele foi preso. A placa e o chassi estavam adulterados. O carro pertence a uma locadora de veículos. Na BR-070, depois do teste do bafômetro, 2 motoristas foram presos em flagrante por embriaguez. Outras 3 pessoas acabaram detidas por dirigirem sem carteira de habilitação. Houve ainda detenções por porte de drogas. Olha, você já sabe, hoje é dia de Copa Libertadores aqui no SBT Brasília. Junta a família para poder assistir esse joguinho. 4 times brasileiros entram em campo nessa terça-feira e apenas um já garantiu a classificação para a próxima fase. Olha aí. 3 dos 4 brasileiros que entram em campo nesta terça-feira pela Libertadores estão envolvidos em finais estaduais, o que diminui o tempo de recuperação entre os jogos decisivos. O único que não tem essa preocupação é o Santos, que vai ter um outro tipo de pressão. A altitude de 3.600 metros de La Paz, capital boliviana. Deve ser muito difícil você tentar buscar o ar, respirar e não conseguir, o corpo ficar pesado, cansado. Mas o time do Santos já está habituado com o Libertadores, é copeiro, vai ter que jogar na retranca, ficar atrás e esperar um contra-ataque. Contra o The Strongest, a vitória é importante para manter o time entre os 2 melhores do Grupo C. O Palmeiras, que enfrenta o Defensa e Justiça, está com a vida mais tranquila, classificado para as oitavas de final e em primeiro lugar no Grupo A. O objetivo agora é ter a melhor campanha entre todos. São Paulo é o líder do Grupo E na Libertadores, mas ainda não está classificado para a próxima fase.
precisa vencer o Racing amanhã no Morumbi. O time argentino tem o mesmo número de pontos. Mesmo assim, o técnico Hernan Crespo pode escalar um time alternativo. Tudo porque o São Paulo não ganha um título há 9 anos. E 2 dias depois pega o rival Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão. Serão 4 jogos em 6 dias. Tem que ir pra cima com tudo agora. Eu deixava os titular mesmo. Na semana passada, Crespo escalou os reservas na Libertadores. Mas o Racing tem bem mais tradição do que o Rentistas, como lembrou o comentarista Mauro Betti. O Crespo fez certo ao mandar contra um time muito mais fraco os reservas, só que nesta terça-feira, contra um adversário mais qualificado, de mais história no Morumbi e precisando garantir o primeiro lugar, que deverá ser do São Paulo, eu, se fosse o Crespo, eu mandaria um time mais forte. A torcida do Fluminense já preparou o mosaico para receber o Júnior Barranquilla no Maracanã. O mosaico diz: nós somos a história. Mas para fazê-la, o time de Roger Machado precisa de ao menos um empate, estadual ou continental. Em tempos de decisão, ninguém quer deixar a vitória escapar. Você não pode perder a transmissão de Fluminense Júnior Barranquilla da Colômbia, ao vivo, começa às 9h15 da noite. Olha, a gente volta a falar sobre a CPI da pandemia. Quem traz mais informações é a repórter Suane Guerreiro. Nas primeiras horas de depoimento, Ernesto Araújo foi questionado se o Brasil teria dificultado as relações com a China e se, por meio de declarações contra o país, isso pode ter atrasado a chegada de insumos. O ex-chanceler afirmou que não promoveu nenhum atrito contra a China. Depois dessa afirmação, alguns parlamentares reagiram afirmando que ele não poderia mentir na comissão. O ex-chanceler também afirmou que o Brasil buscou negociações no exterior para trazer insumos para a produção da cloroquina, inclusive com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ex-chanceler também afirmou que foi decisão do Ministério da Saúde não fechar contrato para a dose máxima de vacina do consórcio COVAX Facility, que é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. O acordo que o Brasil fechou com o consórcio, que reúne 150 países, prevê o equivalente à vacinação de 10% da população brasileira e seria possível fechar contrato para que essas doses chegassem a 50% da população. A expectativa, então, Neila, é que esse depoimento vá longe hoje, viu? A gente volta com você aí no estúdio. Suane Guerreiro, linda, maravilhosa. Olha só, você acompanha notícias sobre a CPI no site sbtnews.com.br, a sua fonte segura de informação. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, porque a gente está em tudo, viu? E a sua participação lá também é importante. Mais notícias logo mais no Jornal SBT Brasília, às 7h20 da noite. E lembrando que amanhã, 15 para meio-dia, estamos juntos de novo, tá? Luz para você, saúde, e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.